quadro Humano de hoje com ele, doutor André Rogers. Boa noite, doutor André, tudo bem? Boa noite, Fernanda. Prazer estar aqui. Obrigado a você pelo convite. Obrigado a todos da 98 FM. Que legal, estamos juntos no YouTube, 98,9, a frequência da 98 FM, no youtube.com/98 FM Natal, você pode assistir a gente, né? Tem som e imagem, e nós estamos com o André Rogers, que eu acabei de falar, ele é terapeuta e psicoterapeuta, clínico integrativo, professor convidado do curso de medicina da UFRN, no Hospital Universitário Onofre Lopes, atua há mais de 15 anos na área clínica, é hipnólogo, possui doutorado em hipnologia, é membro da Sociedade Brasileira de Hipnose e também é especialista em medicina tradicional chinesa, com foco no tratamento da dor. Doutor André Rogers, o que é terapia integrativa? Bom, como o próprio nome diz, a terapia integrativa, ela é aquela terapia que a gente pode integrar vários tipos de técnicas terapêuticas para cada caso específico. Então, por exemplo, numa sessão terapêutica nós podemos entrar com a medicina chinesa. Uma das técnicas da medicina chinesa mais conhecida é a acupuntura. Sim. Então nós podemos fazer a acupuntura, nós podemos fazer a hipnose, nós podemos fazer a quiropraxia, enfim, essa junção dando atenção à mente e o corpo. Na realidade é mais que isso, é mente, corpo e energia, né? O ser humano, ele é um todo, do holístico, né? Sim. Então nós temos que ter essa visão, e essa visão vem sendo difundida cada vez mais no meio da saúde, não só da questão integral, da questão multidisciplinar entre as áreas medicina, psicologia, fisioterapia, etc. Sim. Mas também no sentido de humanização. A terapia integrativa, ela tem por base a pregar a humanização do paciente, a humanização em relação ao paciente. Interessante. Você que está ouvindo a gente pela 98, a gente postou nas redes sociais, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho das redes sociais, tanto do doutor André Rogers quanto as minhas, mas você que assiste a gente já sabia, a gente está falando sobre essa questão emocional no meio de uma pandemia. E aí a gente começa perguntando, quando é que a gente pode dizer que uma pessoa é saudável, doutor André? Olha, é uma pergunta, digamos, não tão fácil, porque ela é bem relativa, né? Saúde é um conceito que é para mim de uma forma, de outra pessoa, para outra pessoa pode ser diferente, enfim. Mas eu acho que a saúde preconizada desde Hipócrates e outros filósofos, outros grandes filósofos da humanidade, está em nós termos a conscientização, primeiro, do que é saúde. Quando nós temos essa conscientização do que é saúde, nós podemos partir para a conscientização da nossa saúde. Que cada pessoa é uma pessoa única, isso, né? Cada pessoa é um mundo de coisas. A fisiologia é um universo. Então, o que é que eu vou precisar mais, o que é que eu não devo fazer. Consciência de si mesmo. Consciência de si mesmo, autoconhecimento. Autoconhecimento vai gerar saúde de uma forma integral. E você não está falando só de autoconhecimento, é conhecer o meu interior. Não, é conhecer o seu corpo, as reações do seu corpo, da sua mente, a sua energia. Que às vezes a gente sente muita energia do ambiente, do outro, sim, e a gente não sabe como é que está a nossa energia, né? Então, tudo isso envolve saúde. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com a saúde do outro, em dizer o que é que o outro deve fazer, o que é que o outro, o nosso achismo, não de uma forma técnica, como um profissional de saúde, mas o achismo, eu acho que você deve fazer isso, eu acho que você deve fazer aquilo. Isso acontece muito na área psicológica. Isso. Não é errado, mas é importante que a pessoa que está passando por algum problema procure um profissional, de uma forma técnica, sem envolvimento emocional, sem envolvimento algum,
para ele ser isento. Exato. Né? Com a sua experiência no tratamento da mente e do corpo de forma integrada, ou seja, envolve muitas terapias nesse tratamento, qual é a importância do nosso estado emocional para a saúde no geral? Tem muita gente que faz menção a um remédio, faz menção a um alimento, faz menção aos exercícios, que tudo está integrado, né? Faz parte do nosso ser. Mas e a saúde emocional para isso tudo, né? Bom, eu sempre no consultório eu costumo dizer aos pacientes que a nossa saúde começa pela nossa mente e termina na nossa mente. Termina entre aspas, continua. Então, assim, a saúde emocional, eu costumo fazer uma metáfora de um prédio. Vamos imaginar um prédio e a base desse prédio e os andares desse prédio sendo cada área da nossa vida. Sim. Se nós abalamos essa parte emocional, que é a emocional barra afetiva, né? Que a base, seria a base do prédio, o prédio vai balançar. Isso. E aí isso acaba afetando todas as áreas da nossa vida. Financeiro, relacionamento, trabalho, etc. E aí abala o prédio todo. Ou seja, abala a nossa fisiologia, a nossa mente, o nosso cérebro. Sim. E aí vem as chamadas psicossomatizações. E essa base está sempre no emocional? Sempre no emocional. Sempre no emocional, porque é o nosso lado mais forte. Nós temos, se pudermos dividir entre emoção e razão, sempre quem vai, entre aspas, ganhar é a nossa emoção. Nossa. Nunca a nossa razão vai ganhar da nossa emoção. Simplesmente, eu sempre cito esse exemplo no consultório e peço para a pessoa mentalizar, por exemplo, um limão que está chupando um limão e a boca enche de água, né? Saliva muito. Isso é emoção. Então, muitas vezes, também problemas físicos, dores físicas, dores de coluna, tensões em geral, vem da parte emocional. Então, sim, a base vai vir sempre emocional e está na mente, não está no cérebro. Você pode falar um pouco sobre a imunidade? Há se falado e discutido muito sobre os tratamentos, as substâncias para o Covid-19. Como a gente pode melhorar a nossa imunidade? Veja só, eu acho, opinião pessoal, que nós, enquanto mundo, enquanto Brasil, obviamente não estávamos e não estamos preparados para uma pandemia como essa. Então, há-se estudos, o vírus, ele não é uma coisa de outro mundo, ele já existe, o coronavírus, ele já existe há muito tempo, desde do ano de 1937. Então, assim, imunidade e prevenção, elas devem andar de mãos juntas, não é? As discussões científicas sobre substâncias, não vou entrar aqui em nomes de substâncias, mas utiliza-se esse protocolo, aquele protocolo. Alguns concordam com um tipo de medicação, outros não concordam, já seguem por outra linha. E o bom senso nos diz que nós devemos seguir a melhor linha. No meu entender, a melhor linha é a prevenção. Sim. Então, não é ficar confinado com medo de pegar, com medo de contrair alguma coisa, com medo de contrair o Covid. Até porque o medo também baixa a imunidade. Sim. Ficar confinado, porque o medo, ele vai naturalmente baixar a nossa imunidade. Se nós precisamos tomar alguma medicação de uso contínuo, a imunidade já vai baixar. Então, eu acho que
deveria se bater mais nessa tecla que a prevenção não é só estar em casa. Ele não está dizendo para você ir para a rua, ele está dizendo que a prevenção não está relacionada somente ao fato de você estar em casa. O isolamento por si só não é uma prevenção. É uma medida necessária, no meu entendimento, para o grupo de risco. Mas há que se buscar a suplementação da imunidade. Existem dois tipos de imunidade. A imunidade inata, que a gente chama de imunidade inata, que é aquela que a gente nasce com ela, e ela é adquirida, reforçada, por assim dizer, no período de amamentação, né? E o outro tipo de imunidade, outra modalidade é adquirida, que pode ser através de a contaminação de uma doença, e você, por exemplo, um sarampo, e você teve e você fica imune. Mais à frente fica imune. Isso não acontece com todos os vírus. Não há um consenso sobre o Covid que você, tendo o Covid, não possa ter de novo. Não há um consenso. Mas essa imunidade adquirida. Dentro dessa imunidade adquirida, a gente pode citar a imunidade que é através de suplementações, né? Eu acho que existem duas substâncias muito boas e são fantásticas para isso, para nossa prevenção, para nossa imunidade como um todo, não só para esse período, para tudo, a vitamina C e a vitamina D. Vitamina D3, o colicalciferol. Eu não vou entrar aqui em doses, mas fica a dica: procure o seu médico, procure o seu profissional para fazer a suplementação, essa suplementação de substâncias que são diretamente ligadas à imunidade. Mas não é só hoje, não é só na pandemia, é também após a pandemia, né? A nossa população brasileira chega perto de 90% com a deficiência de vitamina D. Na realidade, a vitamina D é um hormônio, né? E aí ele é um hormônio modulador. E perto de 90% da população tem esses níveis baixos. E isso, acometido a doenças pré-existentes, a utilização de medicamentos de forma contínua, só tende a piorar o quadro se eu não cuido dessa minha prevenção. Mas também, como a gente está falando da parte emocional, não adianta também eu fazer a prevenção com a suplementação, que não são remédios, são coisas que o nosso corpo entende o que é. Se nós tomarmos, posso falar, uma dipirona, por exemplo, nosso corpo isso é um corpo estranho. Nosso corpo não sabe o que é isso. Mas quando nós fazemos a suplementação com magnésio, com vitamina D, com vitamina C, o nosso corpo sabe o que fazer. Então não há, é muito raro ter efeito colateral, porque tem-se um acompanhamento. Jamais se automedicar, jamais se autossuplementar, ainda que seja natural. Eu não indico isso, converso isso diariamente com os pacientes e acho importante. E eu vou dizer uma coisa, você que está ouvindo, isso aí vai resolver, então eu não vou... Gente, tudo é uma questão de prevenção. Quando a gente fala nessa suplementação que o Dr. André acabou de citar, não existe só coronavírus, existem outros tipos de vírus, outras doenças. Terminou o coronavírus, a gente vai continuar vivendo, as pessoas que vão continuar vivendo, a gente vai ter outros problemas. E eu estava falando sobre essa questão emocional, né, lá nos meus stories, que a tristeza, o medo, esses sentimentos, essas emoções de baixa densidade, elas realmente baixam a nossa imunidade. Ou seja, eu posso estar me alimentando bem, me suplementando bem, mas se a minha mente estiver com aspectos negativos, a minha imunidade vai baixar, não é isso, André? Sim, veja só, eu vou te dar um exemplo rápido de pessoas que eu atendo, por exemplo, com depressão. Com depressão, o estado depressivo ou tristeza, que são três coisas diferentes. Bom, mas esse estado, o que é que leva a pessoa com esse estado
quais são as características básicas. Ela vai ficar triste, ela vai ficar isolada, ela vai perder apetite, ela vai pode ter dores físicas. Enfim, neste momento, eu retornei há um certo tempo os meus atendimentos e vi com uma certa frequência, sendo com um número muito restrito de pacientes, com todo cuidado, vi que as pessoas estão adoecendo e estão confundindo a tristeza do confinamento, a irritabilidade, a impaciência, etc., indo para profissionais e tomando medicamentos para depressão, para síndrome do pânico, para transtornos de ansiedade em geral. Quando, na realidade, isso poderia ser prevenido. O isolamento total, para uma pessoa que é ativa, que está na rua, que está no seu trabalho, etc., ele vai causar uma baixa de serotonina e muitas vezes não é necessário a medicação. Cada caso tem que ser analisado pelo médico especialista. Mas eu vejo muitas pessoas, eu estou triste, eu não quero sair de casa, tanto sair, agora não quero sair. Aí estou triste porque eu sou obrigado a ficar em casa. Dores, vem muitos casos de insônia, não é? Porque a pessoa não tem aquele ritmo durante o dia. Em muitos casos de insônia, e veja só, algum dado estatístico e científico nos mostra que uma noite de sono perdida, ou seja, uma noite de sono em claro, pode nos acometer entre 32% e 42% de perca de imunidade. Nossa, gente. Muita coisa. O sono é muito reparador. É muita coisa. Então, no sono, durante o sono, principalmente o sono REM, o sono reparador, acontece muita coisa, principalmente ligada à nossa imunidade. O metabolismo, ele não para enquanto a gente dorme. O metabolismo é 24 horas, tá ali. Então, eu acho que questões como essas devem ser vistas tanto pelo poder público quanto por cada um de nós, né, em relação a si e aos outros. Exato. Não é? É verdade. O que é importante pensar é o seguinte: você faz atividade física, estou fazendo atividade física em casa, estou tendo uma vida ativa apesar da quarentena ou do confinamento, do isolamento, eu estou me alimentando bem, eu estou isso, não está dormindo, já é um fator negativo para a sua imunidade. Então, o que a gente está querendo dizer é que é integrativo, gente. Não é só uma área da nossa vida que a gente protege. Quando a gente se alimenta bem, não é só o corpo que a gente cuida, a gente tem que cuidar da mente. Enfim, tá tudo integrado, portanto, existem terapias integradas. E dentre várias técnicas terapêuticas, me chamou a atenção a hipnose clínica. Fale um pouquinho sobre a hipnose clínica, doutor André. Veja só, a minha experiência com a hipnose clínica tem em torno de 15 anos, e a hipnose, ela trata o que eu costumo dizer, que a hipnose, a finalidade principal da hipnose é a reprogramação mental / emocional, ou ressignificação. Sim. Dar um significado diferente a alguma situação. E isso acontece de uma forma muito rápida e muito profunda. A hipnose, eu costumo iniciar dizendo o que ela não é, né? Os mitos em volta da hipnose. E a hipnose é muito utilizada em todas as questões emocionais e nas questões físicas. E muitos pacientes deixaram de tomar medicação com acompanhamento adequado do colega psiquiatra ou neurologista ou qualquer outra especialidade em que eu trabalho em conjunto, por justamente questões emocionais. Então, a hipnose, ela não é perca de consciência. É impossível você Tem gente que acha que pela hipnose, vou apagar, eu vou ficar inconsciente. Não é assim. Não vou voltar, eu até brinco, eu digo, você não vai sair daqui, você não vai voltar.
Você vai voltar. Então, a hipnose, ela tem por finalidade essa reprogramação mental de uma forma científica. Nós estamos falando da hipnose clínica, hipnose terapêutica, não a hipnose de palco, a hipnose feita na rua. A nossa mente, ela é muito delicada. Não estou falando de cérebro, e sim de mente. Pensamentos, sentimentos, emoções, a gente não pode tocar, não é tangível, mas está ali. Sim. O cérebro é outra coisa, aparelho físico, decodificador primário da mente, ele está ali para receber as informações e psicossomatizar de uma forma construtiva ou destrutiva. Quando a gente fala de mente, a gente fala de construtivo ou destrutivo, e não negativo ou positivo. Mas, voltando, só para concluir a questão da hipnose, ela não é regressão de memória, não se confunde com regressão de memória. Tá? A regressão de memória é outra técnica que vai até a vida intrauterina. E a terapia de vidas passadas ou vivências passadas, aí para quem tem uma crença reencarnacionista, são 3 técnicas diferentes. A hipnose, ela tem por finalidade tratar o paciente, tratar o caso no aqui e agora, indo na consequência, através da psicoterapia hipnótica, indo na consequência resolvendo o problema no aqui e agora. Mas tudo isso e todas as outras técnicas têm um porém. O paciente tem que querer. É verdade. Ninguém pode te ajudar se você não quiser ser ajudado. Isso é muito importante. E em tempos de pandemia, gente, cuidar do emocional é fundamental, tá bom? Aliás, cuidar de forma integrada de você mesmo. Não é o que o seu vizinho está fazendo que cabe especialmente para você. É cuidar de você como ser único, importante, especial que você é. Doutor André, como é que você atende? Como é que a gente pode encontrar o seu trabalho ou as suas terapias? Tem o Instagram, @AndréRogeresOliveira, né? Isso. Eu acho que é o melhor local onde tem todas as informações. Tem postagens, tem explicações com mais calma, tem vídeos, enfim. As pessoas podem ver com mais calma lá. André Rogeres Oliveira. Se você perdeu essa entrevista, chegou no meio, tá no finalzinho, queria saber mais ou não quer perder as outras informações, vai estar salvo lá no youtube.com/98FM Natal. Você pode compartilhar esse vídeo e assistir de novo quantas vezes você quiser, tá bom? Doutor André, obrigada por ter vindo. Obrigado você pela oportunidade de dar alguns esclarecimentos. Obrigado à Rádio 98 FM, todos que fazem rádio.